Boa noite, que a paz de Jesus possa iluminar as nossas palavras e hoje para falar de um tema que nos remota aos nossos lares. Hoje o papel nosso aqui na casa é falar e é perguntar para vocês, o lar de vocês, o nosso lar, ele está no céu ou ele está no inferno? 1 minuto para pensar. Eu já ouvi a palavra céu. A doutrina espírita, ela nos esclarece que o lar, ele não é a questão física. Ele não é físico. Ele não é essas paredes. Ele não é esse telhado. O lar são as pessoas que ali convivem. O lar é onde nós, debaixo das telhas, como diz Emmanuel, como disse o próprio Jesus, é lá que a gente vai se entrelaçar aos nossos caminhos para que a gente possa firmar tanto o casal, quanto filhos, quanto todas aparentadas. Nós vamos nesse lar fortalecer para que a gente não viva no inferno ou no céu. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Lá no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar essa frase que está em amarelo aí. Céu e inferno não são lugares físicos, mas sim estados da alma resultante da nossa evolução moral e dos atos de cada espírito. Então, o céu não é lá em cima ou lá embaixo. É aquilo que está intrínseco, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que a gente convive e revive todos os dias com o outro. E essa caminhada é que ela, através dos nossos procedimentos, da nossa forma de proceder com o outro e com a gente mesmo e com Deus, é que a gente vai construindo esse céu ou esse inferno. Mas através do quê? E aí a gente vai falar para vocês que é através da convivência. A convivência é com o outro, é estar com o outro de uma forma plena ou de uma forma reduzida. E aí a gente traz uma frase: a vida no lar demanda convivência, demanda aceitação entre os seus membros. Quando nós recebemos no nosso lar uma criança, e aí a gente tem, através desse recebimento, que é um caminho, porque o lar é divino. Quando Jesus nos oportuniza para a gente estar junto, receber uma criança, ela é o quê? Filho de Deus, que é cedido para nós, para que a gente possa fazer com que ele cresça moralmente em virtudes. E é através disso que esse lar, ele precisa trabalhar suas emoções. Ele precisa trabalhar a convivência, ele precisa estar entre... Eu digo, sempre quando eu vou atender uma família, eu falo que a família tem que fazer esse ato, esse laço, como se fosse o laço do infinito. E trabalhar essa relação para que ela perdure. Porque as crianças que nós recebemos, ela, dentro desse lar pequeno, que Jesus nos disse, que é através de entre 4 paredes,
entre uma família muito reduzida, nós vamos aprender a conviver em humanidade. Então, por isso que é necessário que a gente aprenda essa convivência. E aí a gente traz para vocês o que é conviver. Aí Emmanuel nos fala que é uma arte da ciência, do comportamento. A gente vai aprender dentro desse lar, com o outro, a sermos o quê? A sermos educados para a evolução moral. Que se aprende a todo momento, a cada minuto. No lar a gente aprende com o outro a cada minuto. E essa convivência se chama convivência social, que constitui na Terra um desafio dos mais significativos, em razão de sua complexidade. Porque nós sabemos, quando a gente fala em complexidade dentro do lar, é porque dentro do lar existe o que? As diferenças de gosto, de atitudes, moralmente. Muitas vezes a gente recebe essa criança e ela já traz, principalmente hoje, as crianças que já passaram um tempo na espiritualidade, elas vêm com o quê? Com toda uma bagagem que precisa o quê? Ser trabalhada por nós para que elas se tornem homens e mulheres de bem lá no futuro. Mas para isso, todos os dias nós vamos ter que educar. Educar sempre para que ela se torne uma pessoa de bem. E cada criatura, cada um de nós, somos um universo de experiências em fase de um estágio evolutivo, de possibilidades de crescimento que se tornam possíveis. Então, cada um de nós tem uma missão muito definida nesse planeta, de pais, de mães. Quando a gente fala em lar, um dos principais papéis é que a gente possa definir dentro do nosso lar papéis. Hoje eu sou esposa, mas eu também sou filha, eu também sou mãe. E esses papéis têm que ser definidos para que o nosso lar ele não se torne o quê? Um inferno. Para que a gente possa trabalhar para que ele se torne um lar feliz. E para isso, a gente precisa trabalhar a educação, muitas vezes nossa, para que os nossos filhos sejam educados. Porque muitas vezes a gente pensa em educação para os filhos, mas devido à nossa construção cultural na nossa casa, dali muitas vezes com muita violência, nós trazemos esse inferno internalizado entre nós, em nós. E aí os pais precisam trabalhar essa educação para que eles possam fazer o que é de direito e saber que eles são pais, que precisam dar disciplina, amor, respeito a esse filho e também se respeitarem. Então, é necessário que a gente tenha isso bem definido em todos nós. Sim, mas o nosso tema é: o teu lar é céu ou inferno? O que é inferno? É lá embaixo, como a gente pensa? É um lugar concreto? E aí a gente viu que não. Que é aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós produzimos, é aquilo que nós fazemos, ações, muitas vezes ações que vão nos trazer muita dor e muito sofrimento. Então, o inferno é um estado de sofrimento, uma realidade dentro da criatura, resultante de suas más ações, que geram aflição e infelicidade. Quando eu comecei a estudar esse tema, eu lembrei de uma colega que eu tinha, psicóloga.
E ela estava passando por um momento muito de separação, e aí a briga dos bens. E eu lembro que ela vinha na maior tristeza trabalhar, ela tinha uma bolsa grande, quando ela passava na porta, e aí, colega, hoje vai ser um dia, ela levantava o corpo e começava a sorrir, brincava, mas se um colega qualquer dissesse para ela assim, oi, como é que tá? E o sofrimento? Chorou muito? Ela automaticamente, os ombros baixavam e o olhar ia para a terra, né? Se voltava para o chão. E a dor ficava estampada em seu rosto. Então, o inferno, ele está intrínseco, é coisa pessoal, é nossa. É a vivência que nós estamos fazendo na nossa vida. E qual é essa atitude negativa que nós temos? Pensamentos ruins. Olha a minha colega lá, né? De ódio, de raiva, de inveja, que vai te minando. Eu participei agora tem 2 meses que eu participei de um curso de coach, né? Que hoje é assim, as pessoas estão ganhando muito dinheiro falando do quê? De positividade. Você vai conseguir, você vai ser feliz, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E aí as pessoas desse curso, 3.000 pessoas, e eu estava lá também. Tirei aquilo que a doutrina espírita nos ajuda a dar aquele ânimo, mas também outras coisas eu deixei de lado. Mas está ganhando muito dinheiro dessa questão da negatividade que as pessoas estão passando hoje. Então, eles trabalham essa vulnerabilidade que a pessoa está passando, a dor, o sofrimento. E aí, uma das atitudes negativas é a fofoca, a maledicência. Porque quando eu faço uma fofoca, quando eu faço uma maledicência falando do outro, o primeiro que está ouvindo não é o outro, não. Sou eu. E a partir daí eu começo a adoecer a minha alma, né? A desvalorizar os outros, né? Criam um ambiente de desarmonia, de tristeza, de briga dentro de casa, às vezes, porque o menino quebrou um copo, porque ele deixou cair um copo. Quando o adolescente, isso aí é científico, quando o adolescente está naquele período de crescimento, todos os dias ele cresce 1 centímetro. Se ele vai passar aqui, se tiver apertado, ele vai bater pé, ele vai bater na porta. E aí os pais não compreendem esse processo que está passando esse menino, essa menina. E aí a briga começa dentro de casa. Porque ele vai pegar um copo, passou a mão e já caiu. Vai lavar uma louça, já quebrou o prato, já quebrou o copo. Então, são coisas que nós devemos trabalhar para que a nossa casa seja harmoniosa. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, essas desarmonias em geral geram vibrações negativas e atraem os nossos irmãos menos esclarecidos. Eu não digo que são espíritos, eu coloquei aqui porque está lá no Evangelho. Irmãos que ainda não compreenderam e devido às nossas imperfeições, eles o quê? Eles chegam perto de todos nós. Mas também podem ser frutos da nossa própria imaturidade moral que ainda nós temos. Então a gente precisa trabalhar essas questões. E o céu? Essa casa linda, maravilhosa, cheia de estrelas.
A doutrina espírita nos fala que é uma condição da nossa consciência. A nossa consciência tem que ser tranquila, tem que ser plena, a plena em busca da nossa paz, da nossa felicidade, pelo esforço permanente de amar e servir. Jesus nos falou: orai e vigiai. Onde está o teu pensamento, ali vai estar o quê? Teu coração. Se tu estás na vigilância, o orar, o vigiai dos pensamentos, porque o que são os nossos pensamentos? É tipo um outdoor. Eu penso, firmou o outdoor. Mas, se eu continuar pensando a mesma coisa, e no mal, é como se fosse post-it, ficam grudados em todos nós. E aí começa esses pensamentos negativos, eles começam a arruinar o que? A nossa saúde. Pode trazer muitas consequências para nosso corpo físico e para nossa mente. Uma das coisas é a prática do perdão. Quantas vezes, dentro de casa, a gente passa dias sem falar com o filho, com a esposa, com aqueles que estão conosco na caminhada? Quantos dias? Devido uma das coisas que eu acho que mais dói numa relação, que é o desprezo que você dá ao companheiro ou à companheira, ou a um filho, a uma mãe, a sua mãe. Então é pensar essas consequências que vão gerar o inferno em nossa mente e naqueles que estão ao nosso lado. Praticar a tolerância, né? Ser otimista. Né? Quantas vezes a gente cria os nossos filhos para que eles não tenham medo, né? Eu lembro muito bem, quando eu vim para cá, meu pai disse assim: vá e não tenha medo de nada. Faça o melhor. E quando for fazer, faça realmente aquilo que é de melhor para você e para o outro. Nunca esqueci. Olha só, quando você emite palavras de otimismo, ser humilde, ser sereno, estar em paz. Isso é muito importante, ser um céu nas nossas vidas. Jesus nos disse: o reino dos céus não tem aparências, não tem lugar, não tem um lugar exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Está onde está o teu coração. E aí a gente traz para vocês a farmácia interna nossa. Como é que a gente deve trabalhar os pensamentos, como é que a gente deve trabalhar essas nossas questões. E aí a doutrina espírita vem nos falar que o pensamento é uma força criadora, organizadora, capaz de moldar a realidade e influenciar a vida do indivíduo, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, Kardec vem nos falar que onde está o nosso coração, Jesus vem nos falar, onde está o nosso pensamento, vai estar o nosso coração. E aí a gente precisa trabalhar essas questões que vão nos trazer a paz, vão nos trazer a felicidade. E não os pensamentos não é uma força física, mas uma energia magnética que nós temos. Pensem, quando a gente fez uma oração no começo, uma prece nisso. Quando a gente fecha quando a gente sente com o coração e a nossa mente vai devagar, né, vai ao infinito, a gente chega até Deus, a gente chega até os amigos espirituais. Isso é uma força gigante que nós temos e a gente não percebe que a gente pode mudar a nossa vida e pode mudar o sentimento das pessoas através do amor. Isso é amor.
Isso é tolerância, isso é perdão. Então, mas uma energia que, focada pela vontade, tem efeitos concretos, atraindo para si aquilo que cultiva na nossa mente. Então, eu lembro que eu tinha uma amiga que, quando a gente pensava uma na outra, automaticamente, ou eu ou ela, a gente se telefonava. Eu tenho uma amiga, ela está no mundo espiritual, mas eu ainda tenho, né? Mas a gente era tão conectadas que qualquer coisa que passasse com ela, eu sentia na minha casa ou ela sentia na dela. Olha só essa força que nós temos de estar em contato com o outro e que muitas vezes nós não utilizamos com aqueles que estão na nossa caminhada. E aí a gente precisa fazer, eu digo que fazer esse esforço, esse exercício, para que o bem, ele possa estar presente constantemente nas nossas vidas. Então, a importância do vigiar e direcionar o pensamento para o bem, pois somos o reflexo do que pensamos e nos tornamos aquilo que cultivamos em nosso interior. Então, a outra farmácia que eu trago para vocês, já que eu tenho poucos minutos, que é a comunicação não violenta. A nossa palavra, Emmanuel disse que existe palavras e palavras. Ele nos fala dessa questão nossa, que muitas vezes nós temos toda... Já viram o nosso corpo? Perfeito. Deus nos deu um corpo perfeito, ferramentas perfeitas, que a gente pode utilizar para uma construção no bem, o bem maior para nós. E depois a gente vai fazer isso com o outro. E a comunicação, a palavra é essa força que nós temos. Nós podemos fazer uma construção na vida do outro, ou a gente pode fazer com que, e a gente que trabalha nas questões sociais, quantas pessoas já se suicidaram devido à não compreensão daquilo que foi dito a ela. Então, é importante que a gente tenha isso como uma meta maior. Então, a palavra são agentes da construção de todos os edifícios da nossa vida. Lancemos na direção do outro, com equilíbrio, com tolerância, com o que desejamos que venham, essas palavras cheguem até a nós. Sempre que a irritação nos visite, sempre. Vamos fazer silêncio. Sempre que o outro venha com palavras que venham denegrir a nossa imagem, ou aquilo que nós estamos trabalhando para o bem, vamos fazer com que esse outro veja nas minhas palavras uma construção de amor. E aí a gente traz também, falando de outra farmácia interna, que é a escuta. O que é escutar? Escutar, muito mais do que um ato mecânico de identificar o som, escutar vem da palavra auscultar, que quer dizer atenção. Quando eu vou escutar o outro, porque ouvir, eu ouço o barulho agora que está aqui, do ventiladores, vocês estão me ouvindo. Mas quando eu vou escutar o outro, escutar meu marido, meu filho, eu tenho que fazer essa atenção completa. Olhar, estar de encontro. A neurolinguística diz que é você entrar em rapport. Vocês já viram quando uma pessoa está no bar? Olhar ou alguém está conversando, daqui a pouco todo mundo está fazendo o mesmo gesto que está ali naquela roda. Isso se chama rapport, é entrar em contato. A escuta é isso, é você olhar para o outro, entender o que ele está dizendo e falar diante daquilo que ele está falando, não daquilo que eu penso.
mas daquilo que o outro está passando para mim. Isso é escutar. E aí, deixa eu passar aqui, vou só ler essa segunda frase. A família tem que ser esse lugar confortável, de cores quentes, não de cores, né? Cores que não vão trazer o amor. Então, a família tem que ser, mesmo que seja difícil aquele filho, aquela mãe, aquele pai, vamos colocar cor nessa família, com uma aragem de voz quente, uma imagem de paz que diálogo, com respeito, com harmonia, apesar dos momentos difíceis. Todos nós temos momentos difíceis, todos nós. E aí a gente fala sobre a outra farmácia interna, que é o abraço. Já viram quando a gente abraça? É coração para coração. Do coração ficam juntos. E aí, esse abraço, todas as vezes que a gente abraça alguém, fortalece as relações pessoais. Todas as vezes que nós abraçamos alguém, os relacionamentos se fortalecem. Todas as vezes que a gente abraça alguém, a gente aumenta o bem-querer nosso e do outro. Todas as vezes que nós abraçamos alguém, nós passamos a ter o quê? Confiança naquele alguém. Porque nossos corações estão entrelaçados. Respeito, afeto e cuidado. Eu, há alguns anos, fui fazer um curso em Fortaleza. E as pessoas, no último dia, no dia anterior do último dia, as pessoas tinham que sair dali e fazer tudo diferente em casa. E a colega que morava lá em Fortaleza, ela foi, em vez de usar a chave, ela tocou lá a sineta e o filho de 14 anos veio e ela quis abraçá-lo. E ele, empurrou. E ela ficou sem entender, porque aquele menino, alguns dias atrás, estava sentado no colo dela. E hoje ele não queria nem ser tocado. E aí ela vai para o quarto, pensativa. Quando chega lá, o marido estava lá. E ela foi tentar beijar o marido. E ele estava lendo um jornal daquele impresso. E ele, a empurrou. E aí ela foi para a cozinha colocar a janta pensativa. O que estava acontecendo com a família dela? Que nem um abraço ela conseguia dar nem no filho e nem no marido. Qual é aquela relação de afastamento que estava existindo naquele casal e com aquele filho? E a importância, né, que muitas vezes nós não damos importância a pequenas atitudes e atos na nossa família. Por isso que o abraço ele é uma farmácia interna. E aí, quanto tempo nós teremos? Quanto tempo ainda? A maior parte do nosso tempo usemos com os nossos familiares, passeando, almoçando, saindo. Vamos ter momentos íntimos de falar, de ouvir, de compreender aqueles que estão conosco. Vivemos como na nossa família terrena fosse eterna, fosse durar para sempre. Mas nós temos que saber que é uma situação que é provisória. Esse equívoco do nosso modo de viver nos leva a desprezar o tempo e a oportunidade de convivermos com aquele que são da nossa responsabilidade. E sempre adiar a demonstração de nosso amor pelo outro, como se tivéssemos todo o tempo do mundo para estar ao lado de nossos companheiros de jornada familiar. E posso dizer para vocês
como viúva, que nós não temos muito tempo. Não temos. Então é necessário. Como é que a gente planta o inferno em nós? Criticando, sendo certo, só nós sabemos, reclamando, culpando, nos vitimizando. Eu sou, como a minha colega lá, psicóloga, justificando, né, os nossos erros, julgando, nos irritando. E como plantamos o céu em nossas vidas? Se for criticar as pessoas, cale-se, é bem melhor. Se for reclamar da circunstância, dê sugestão, em vez de reclamar. Procurar coisas que vão realmente fazer com que a nossa vida melhore. Se for buscar culpado daquilo que está acontecendo, dê solução. Se for fazer-se de vítima, faça-se vencedor. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Se for para se irritar, seja paciente e compreenda o todo. Vamos compreender, é melhor do que julgar. Nosso papel na família é sermos felizes e trabalharmos ao máximo em favor dos integrantes daquele grupo que está sobre a nossa responsabilidade. Nem sempre, preste atenção, a nossa família será ideal, nem sempre. Mas nós poderemos ser o quê? Ideais para aquela família. Nós poderemos. Podemos fazer muito. E aí eu gostaria de trazer o que Chico deixou para a gente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar a fazer um novo fim. Começar agora essa mudança. Olhar com mais carinho, respeito, tolerância para aqueles que estão conosco na jornada. E aí Paulo nos disse, andai como filho da luz. Jesus nos disse, vós sois deuses, o sal da terra. Se nós somos os filhos de Deus, nós temos que construir um mundo melhor. E esse mundo, ele parte do cadinho da nossa casa, para se espalhar a fraternidade e o amor por todo o planeta. Que a paz, eu passei 2 minutinhos, que a paz de Jesus, que os nossos lares possam ser iluminados pela presença do Cristo, que as nossas vidas possam ser iluminadas pela nossa reforma íntima, porque nós somos filhos de Deus. Grata a essa casa e que Deus possa nos iluminar sempre.